Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com a Universidade do Boxe. Hoje vamos bater aqui um super papo com Antônio Carlos Novaes, do site Boxeando com a História, né? Antônio Carlos Novaes, que é nosso parceiro aí, faz um trabalho belíssimo, né? Voltado para o seu público. Quem não conhece ainda o trabalho do Antônio Carlos, é só entrar no site, no Instagram dele, Boxeando com a História. Muito bom, material de qualidade. Ele tem vários e-books, vários livros aí a R$ 1, R$ 1 e pouco, muito baratinho. Aí disponível para vocês que gostam, que amam boxe. Ele conta assim, né, várias histórias, vários fatos curiosos em relação à história do boxe, né? Não somente brasileiro, mas o boxe mundial. Muito legal. Recomendo a todos, né, que sigam aí o Boxeando com a História do nosso grande Antônio Carlos Novaes. Faz um trabalho aí belíssimo realmente. Hoje a gente vai bater um papo aqui. Vai ser um papo de 40 minutos, uma live. Vamos falar sobre a questão dos YouTubers, vamos falar sobre o retorno de lendas, né? E vamos falar também sobre Trash Talk. Ou seja, é um tema muito extenso que a gente podia levar aqui horas falando sobre isso, mas a gente vai tentar dar uma resumida nisso e vamos deixar aqui esse vídeo gravado também para muitos de vocês que não puderam estar assistindo ao vivo, beleza? Vou aqui chamar o Antônio para a gente começar nosso bate-papo. Antônio, mandei aí para você o convite. Deixa eu ver aqui. Olá, Aê! Fala, meu amigo! fala Ricardo, tudo bom, querido? Tudo e você? Como é que está? Tudo tranquilo, meu. Tudo Aí, certinho, na paz. A gente fez uma live em janeiro, né? Foi no em aniversário janeiro. de Muhammad Ali. Isso aí. Olha quanto tempo já tem. A gente sorteou depois, a gente sorteou um livro, não foi? Foi aquele capa dura que tem um monte de memorabilia dele, né? Isso, muito legal. Muito bom falar com você. A gente se fala quase todo dia, né, Antônio? Mas ao É, vivo, assim, olhando um a cara do outro, assim, poucas vezes, né? é verdade, é verdade. Pelo Zap, inclusive, quem ainda não faz parte lá do grupo de WhatsApp, tem aí o convite para entrar, né? O grupo é muito bom, né? O conteúdo de lá é bem enriquecedor, a troca que a gente faz lá de experiências é muito bacana. Exatamente. Para quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só entrar lá no nosso site, universidadedobox.com, e do lado direito, em cima, tem um íconezinho do WhatsApp. É só clicar lá que você vai direto para o nosso grupo. Beleza, é isso aí, Antônio. Obrigado, cara. Antônio, hoje a gente vem trazer aqui diversos temas, né? Bem polêmicos e atuais aí sobre o boxe. É, O boxe ele está tomando um rumo, né? Que talvez nunca antes na história ele tivesse tomando esse rumo que tá. Ou aí as provocações, né? Ou antes na história já tomou esse rumo, né? Com outras proporções, que a gente não tinha internet como tem hoje. Mas a gente vai abordar hoje o tema de trash talk, que é uma coisa que sempre existiu, né? No boxe, em outras lutas, em artes marciais e outros esportes de combate. A gente vai falar sobre o retorno de lendas e a gente vai falar sobre essa questão de lutas com YouTubers. Não é isso? Então, joia. vamos começar. Por onde você quer começar? Diga aí, por onde seria mais interessante. Olha, eu acho que a questão do trash talk, eu acho que ela é uma. Todas as questões são interessantes, né? Mas acho que essa do trash talk ela é legal porque a gente pode fazer olhar em perspectiva, né? Como é que foi isso ao longo da história do boxe? E eu acho interessante até a conversa que a gente teve, daí surgiu a ideia de fazer a live, de coisas que eram feitas no passado, né? Questão de trash talk, e que hoje elas seriam totalmente inaceitáveis. E coisas que são feitas hoje que a gente pode debater também o que é bom para o esporte, o que é bom para o evento como negócio. Então acho que são pontos legais a gente começar abordando. Ah, legal. Então, já que você quer começar por esse ponto, quais são assim para quem para você assim é o rei do trash talk, né? Falando do boxe anterior ao que a gente tem hoje, né, das gerações passadas. Quem foram os reis do trash talk e o que foi que eles conseguiram com isso em sua carreira?
Bom, quando a gente fala de rei do trash talk, a gente tem que colocar lá no topo da lista. Eu não sei se seria em primeiro, mas com certeza está ali no top 3. Muhammad Ali. Ele foi, muito antes de ser campeão, ele já se destacava, né, por esse jogo de palavras que ele fazia mesmo, né? Ele começou a ficar muito ganhar a atenção do público porque ele profetizava o round que ele iria nocautear os seus adversários. Na maioria das vezes isso acabava acontecendo. Então Isso isso foi acabou, muito bom para acabou dando a promovê-lo. notoriedade por causa disso, né? Porque ele falava, mas ele fazia, né? Exatamente. Então acho que ele começou dessa forma. Só que depois ele começou. Aí que eu acho interessante a gente abordar essa questão, né? Muhammad Ali ele lutou nos anos 60, anos 70, e ele fazia coisas na época que hoje elas seriam totalmente, mas totalmente impensáveis, né? E a gente e o curioso é que anos 60 e anos 70, anos 60 principalmente, é uma década marcada nos Estados Unidos pela questão dos direitos civis, né? Que a comunidade afro-americana estava lutando para ter direitos iguais aos brancos. E o Muhammad Ali, ele teve uma postura muito pouco... Na realidade, a Politicamente ortodoxia não era com correta. ele, né? Não era nada Oi? politicamente correta. O Marcelo está perguntando aí o que é trash talk. Trash talk vem de trash, lixo, né? E talk, falar, ou seja, falar lixo, falar besteira, né? Que é um conceito, não é bem ao pé da letra, né? E algumas vezes é ao pé da letra, mas na verdade é você falar coisas de modo a entrar na mente do seu adversário para desestabilizar mentalmente o seu adversário, né? E promover luta Exatamente. também. E promovia a luta. Então, o Muhammad Ali ele fazia coisas. Então, nos anos 60, você estava lá no auge da questão dos direitos civis dos negros. E ele fazia coisas, então, que hoje elas não seriam aceitas, não tem mais lugar na sociedade, né? Felizmente. Uma coisa que ele fez quando ele queria lutar pelo título, e o campeão era Sonny Liston, isso aí eu acho até interessante. Ele quis entrar na cabeça do Sonny Liston fazendo coisas que levassem o Sonny Liston a achar que ele era louco. Então ele comprou um ônibus, né? E ele viajava com a sua comitiva com esse ônibus e ele perseguia o Sonny Liston, né? Então ele batia na casa do Sonny Liston de madrugada, né? E ligava para os repórteres dizendo: 3 horas da manhã o Cassius Clay, na época, né? Cassius Clay vai estar lá em frente à casa do Sonny Liston desafiando ele. E o Sonny Liston já tinha um histórico de crimes, né? Ele tinha passado um período na prisão, que foi onde ele aprendeu a lutar boxe. Então o Sonny Liston ele morava num bairro de brancos, né? Era extremamente mal recebido naquele lugar, não era bem-vindo naquele lugar, e o Cassius Clay, muito inteligentemente, ele se aproveitava disso. Então ele ia lá, 3 horas da manhã, batia na porta do Sonny Liston e falava, com o megafone, falava: você não é de nada, vem aqui para fora para me enfrentar e tal. E aí chegava a imprensa, chegava a polícia, e o Sonny Liston ele não queria se meter mais com a polícia, né? Ele sabia da extrema má vontade que a vizinhança e as autoridades tinham com ele. Então, Cassius Clay utilizou isso, e assim, isso beira um engraçado e tal, e realmente foi interessante. Mas eu acho que conforme os anos foram passando, eu acho que ele perdeu um pouquinho a mão, né? A gente tem muito claro o episódio com o Joe Frazier, que eu acho que ele passou do ponto, Foi. né? Ele chamava o Joe Frazier de gorila, né? Então, e assim, era um negro ofendendo outro negro, né? Então, isso hoje seria totalmente impensável, né? Se ele faz isso nos dias de hoje, ninguém ficaria do lado dele. Então, a verdade é essa. Então, a gente pode ver a evolução da sociedade para coisas que eram feitas no esporte, que naquela época poderiam gerar polêmicas, mas que hoje elas seriam totalmente inaceitáveis. E essa história de Muhammad Ali, ela remete a um processo natural do ser humano, né? Que é a criação de máscaras, né? E o que acontece o que aconteceu com Cassius Clay foi que, se eu estiver errado, você me corrija, que você é especialista. Ele gostava muito de assistir a luta livre americana. E havia Sim. um lutador chamado Georges,
que ele era feio, né? Tinha os cabelos tipo de anjo e tal. E ele fazia o trash talk, ninguém gostava dele, mas os estádios estavam sempre lotados, cheios de gente. E um dia perguntaram a uma entrevista a Jorge Jorge, e ele falava que aquilo ali fazia parte realmente de uma estratégia dele para poder ganhar dinheiro. Porque naquela época se ganhava uma parte do dinheiro, uma parte da bolsa dos lutadores, se ganhava também com a venda de ingressos, né? Não tinha ainda o pay-per-view, mas tinha o presente view, né? As pessoas que estavam ali É, presentes, participando e vendo. E o Cassius Clay, ele já tinha essa coisa de falar, né? Ele sempre foi um bom orador. Então, ele meio que incorporou esse personagem para se autopromover, né? E o que foi que acabou acontecendo foi que ele acabou se identificando com o personagem, né? E isso acontece muito com a gente em nossa vida, no nosso próprio dia a dia, né? De a gente ter um alter ego, né? A gente tem uma pessoa ou alguém que a gente se identifica muito, a gente acaba se espelhando nessa pessoa e a gente deixa de ser quem somos realmente para viver um personagem. E muita gente vive esse personagem e morre vivendo esse personagem, sem descobrir a si mesmo, né? Então, muito disso aconteceu na vida de Muhammad Ali, e mais velho, né? Ele com mais consciência, talvez com mais, né? Um pouco mais de vivência da autoridade, vida, né? ele inclusive se arrepende, né? Ele fala assim, uma das coisas que eu me arrependo em minha vida foi ter feito com o Joe Frazier o que eu fiz, porque ele não merecia isso, né? Tanto que É, ele ainda vai falar com o filho de Joe Frazier para dizer para Joe Frazier que perdoasse ele. Mas Joe Frazier nunca perdoa, porque o Joe Frazier pergunta ao filho, fala ao filho, por que ele não veio falar comigo? Porque ele foi falar com você, né? exato, exato. Eu acho que com o Joe Frazier, o Ali ele realmente ele passou muito do ponto. Teve um episódio que eles lutaram 3 vezes, né? E eu não me recordo exatamente quando, mas num desses episódios do Ali ficar desmerecendo tanto o Joe Frazier, o Joe Frazier falou que ele teve que tirar os filhos dele da escola, né, onde eles estavam estudando, porque os filhos estavam sofrendo bullying, né, em consequência das coisas que o Muhammad falava sobre o Joe Frazier. Né? Então, acho que nesse ponto a coisa ela extrapolou muito, muito o esporte e ela acabou invadindo muito a vida, né, a vida íntima do Joe Frazier, né? E como eu falei, você chamar um negro, chamar o outro negro de gorila, em qualquer circunstância, se um homem branco chama um homem negro de gorila, já é horrível, né? Mas naquela época você vê que o Muhammad Ali ele não estava nem aí. Ele tinha uma coisa que ele se arvorava muito na questão de se colocar como legítimo representante dos negros. E isso incomodava muito os seus rivais. Né? Com o George Foreman ele fez isso, de dizer que ele era o legítimo representante da raça negra. Chegou a um ponto que quando o George Foreman desembarca lá no Zaire para a luta, a Essa história é população boa. nativa se surpreender com o fato do Foreman ser negro também. Né? Pensaram que ele era É, sueco, né? é, exatamente. Então, o Ali, ele, com certeza, ele tá ali no topo dos trash talkers, né? Mas eu acho que, falei, ele passou do ponto muitas vezes, né? E coisas que ele fazia lá nos anos 60 e nos anos 70, hoje elas não seriam mais Ele aceitas. chegou a levar uma arma, né? E atirou em Joe Frazier dentro de um cassino, né? Eu não sei se a arma disparou. Ele disse que a arma disparou sem querer, mas a arma tinha bala e se disparou essa arma, né? O Joe Isso Frazier, foi contra Sonny Liston, eu acho. Sonny Liston, Foi Sonny perdão, Liston. foi com Sonny É Liston, que né? Foi foram os três outra de Muhammad Ali, né? Foram os três que ele mais perturbou com o trash talk dele. Foi Sonny Liston, porque ele era o desafiante, então ele queria que o Liston pensasse que ele era louco. E depois o Joey Fraser nas três E lutas essa de e Sonny o Liston, Foreman. você vê que foi uma coisa bem armada o que ele fazia com Sonny Liston, porque ele estudou Sonny Liston. Uhum. E uma vez Sonny Liston deu uma entrevista contra a lenda que foi isso, né? Eu não sei se foi verdade. Aí você pode até me confirmar. Que ele lendo sobre a vida de Sonny Liston, perguntaram em uma reportagem o que é que ele mais temia. Ele disse que um homem que vive na cadeia não teme nada a não ser os loucos. E aí é Verdade. que Muhammad Ali fala: agora eu sei como é que eu vou entrar na cabeça dele. Eu vou me fazer de louco.
E aí foi aí que ele encontrou a brecha para entrar na cabeça de Sonny Liston, né? Exato, exato, é verdade. Ele falou isso e o Cassius Clay, né, muito perspicaz, ele levou isso até as últimas consequências, né? E realmente é verdade, o Sonny Liston ele treinou pouco para a luta, É. porque ele achava que o Cassius não merecia muita atenção, né? Ele achava que ele poderia nocautear o Cassius Clay facilmente. Então acabou que o negócio foi válido, né? Assim, esse trash talking do Cassius com o Sonny Liston, ele entra muito pelo folclore mesmo, são situações que são cômicas, se a gente para analisar. Mas eu acho que a questão do Fraser foi algo que ficou muito pesado, né? Na época já era pesado e Ele hoje é passou, ele totalmente. passou do ponto, né? Exatamente. Ele passou do ponto e assim, tá lá, dos feitos dele. Não dá para você dissociar o Muhammad Ali dessas atitudes que ele fazia é, fora do Fora ringue, do né? E ponto. fazia parte da estratégia da luta dele, né? Na verdade, a gente está trazendo esse tema aqui à tona, porque recentemente, né, a gente estava conversando, eu e o Antônio aí nos bastidores, o Canelo e o Caleb Plant tiveram aí um encontro, né, durante a coletiva de imprensa, no qual o Caleb Plant fala algumas coisas para o Canelo, né, depois ele já desmente, ele fala que ele não xingou a mãe do Canelo, mas ele fala, né, o famoso motherfucker, né? E Canelo Uhum. entendeu isso como se fosse não fosse uma coisa generalizada, não fosse uma agressão generalizada, que fosse específica para a mãe dele, empurra o Caleb Plant, o Caleb Plant volta, dá um tapa no Canelo, o Canelo esquiva parcialmente do tapa e dá outro tapa em Caleb Plant que parte, né? Essa parte aqui o pômulo, né? Um pouco do pômulo do Plant. E isso teve uma repercussão mundial, foi uma coisa muito grande. E aí entra toda a discussão, e é por isso que a gente está conversando aqui sobre isso hoje. Vale a pena, nos dias atuais, fazer o trash talk, fazer esse tipo de jogo de palavras, essas encenações, né, que às vezes é uma encenação, mas acaba se tornando uma coisa real, uma coisa pessoal. Vale a pena isso para o boxe? Né? Isso vale a pena, de repente, o que eu acho, né? Que vale de repente a pena para promover uma luta, para vender uma luta, mas em si falando de percepção de imagem do boxe, isso vale a pena? Porque será que esse tipo de coisa que está associado historicamente ao boxe e mais recentemente também ao MMA, né? Será que esse tipo de coisa não afasta, né, os pais quererem colocar os filhos para praticarem o boxe, já pensando que os filhos vão ser pessoas que não têm inteligência emocional, que vão ser pessoas agressivas, que vão ser pessoas violentas e vão buscar uma arte marcial mais tradicional, como o judô, como o karatê, para colocar seus filhos? É claro que os pais que historicamente estão envolvidos com o boxe, eles sabem que o boxe não é assim, né? Principalmente com a garotada. Eles sabem que os treinadores incentivam muito os valores do boxe, os valores do esporte e tal. Mas a pessoa que é leiga, a pessoa que não vive o mundo do boxe e de repente ele tem que botar o filho no esporte, essa é a imagem que vai sair na televisão e que essa pessoa vai ver. Então, tipo assim, vale a pena, não vale a pena? Eu queria saber sua opinião, Antônio. Falando, é o cerne do debate, né? Eu acho que eu vou falar sobre o ponto de vista, sei lá, histórico, né? E vou falar também da minha opinião pessoal, né? Do ponto de vista histórico, eu acho muito interessante quando você fala, né? Os pais, quando procuram uma arte marcial para o seu filho, seja para canalizar energia, seja para aprender disciplina ou até mesmo autoconhecimento, é senso comum que eles vão procurar alguma arte marcial de origem oriental, né? Até pela imagem que essas artes marciais passam, né? A filosofia oriental é Disciplina, culturalmente conhecida respeito. como. Exatamente, né? Então tem essa questão da disciplina, da honra, e a maneira como elas são estruturadas também nos ajuda a compreender um pouco isso melhor. Então tem a graduação com as faixas,
você tem a figura do mestre, você tem a figura da reverência ao mestre e ao oponente na hora do combate. Então você tem toda essa coisa estruturada que realmente nos dá essa ideia de hierarquia, de organização, de disciplina. Então é muito comum que os pais, quando queiram procurar uma arte marcial, eles pensem nisso, karatê, judô, até mesmo jiu-jitsu, taekwondo, por causa dessa estrutura, né, da arte marcial. E o boxe, ele não é visto dessa forma. O boxe não tem a figura do mestre, né, tem a figura do técnico, do instrutor, não tem gradação de faixa. E o que se vê na grande mídia é esse tipo de coisa, né? Para promover uma luta, às vezes o lutador desmerece o outro, às vezes chega às vias de fato de agredir fisicamente ou agredir verbalmente. Então, para o grande público fica essa divisão clara, né, de que a arte marcial oriental ela traz muitos valores que são interessantes e o boxe se torna uma coisa mais baseada nos nossos instintos, né, de trocar soco com o cara em cima de um ringue. Então, eu vejo o seguinte, o boxe quando é visto como um negócio, e é um negócio que gera milhões, né, tanto que o Canelo é um dos atletas mais bem pagos do mundo, esses caras eles não estão pensando no bem do esporte, eles estão pensando no bem do evento no qual eles estão inseridos. Então, quando esse tipo de coisa é feita, é notório que isso aumenta o interesse das pessoas. O número de pay-per-view, a venda de pay-per-view aumenta, o interesse das pessoas aumenta, as pessoas conversam sobre isso. Então, pro sucesso daquele evento em si, acaba que isso, entre aspas, é muito benéfico. Mas pro esporte em si, pro desporto, tem esse lado negativo. Né? As pessoas que não têm esse profundo conhecimento do esporte, elas acabam enxergando o boxe com maus olhos. Então, eu acho que tem os dois lados. Tem o lado da promoção do evento em si, eu não digo nem do esporte, eu digo do evento, a luta Canelo e Plant, ela vai ter esse apelo. Então, para o Canelo e para o Plant, isso é bom. Né? Mais dinheiro entrando no bolso deles. Agora, para o esporte em si, acaba que não é legal. Né? E, então você vê que aí é um conflito claro de interesses. Né? Aí eu não sei qual é a sua visão sobre isso. Exato. Então, tem um conflito claro de interesses e você vê assim, a minha opinião é, se você é um atleta mediano e você necessita de muita visibilidade, talvez, eu não estou falando que esse é o correto, esse seja um caminho. Mas atletas que já têm milhões de seguidores, atletas que já mostraram dentro do ringue, né, do que são capazes e o que podem fazer, eu acho que por si só eles já vendem. Você vê agora o exemplo de Joshua contra Usyk, né? Os Sim. dois na pesagem como gentlemen, né? Se cumprimentaram, fizeram uma luta limpa. Ao final da luta tiraram fotos juntos, né? E a comunidade do boxe toda aplaudiu. Então, será que é realmente necessário isso nos tempos de hoje, né? Até que ponto o promotor, né? Até que ponto o empresário influencia o atleta para que ele apimente um pouquinho as coisas? Será que você pode apimentar em determinado ponto ou tem que realmente passar do ponto? Entendeu? É isso que eu acho que grandes ídolos, que são referências, né, hoje para a garotada, eles deviam evitar fazer. Deixa isso para as pessoas que assumem o papel de malvado. Né? A gente vê aí no próprio MMA o Conor McGregor, né, que assumiu esse papel, né, de ser o vilão da história, de ser o mocinho mau. Né? Ele assumiu, quem conhece ele pessoalmente dizem que ele é uma boa pessoa, que ele não é má pessoa, mas ele assumiu esse papel para fazer dinheiro e fazer os outros fazerem dinheiro. Né? Então, e aí vem essa questão da identificação com o personagem. Né? Que muitas vezes você incorpora tanto um personagem que você começa a se ver nele. E aí a própria vida pessoal do atleta começa a ser envolvida com eventos desse mesmo gênero. Né? Ou seja, se envolver em briga de bar, se envolver em briga com um, se envolver em briga com outro, justamente porque ele acaba atraindo, né, essa energia negativa e ele acaba também, pela própria postura dele na frente das câmeras, as pessoas acham que ele é daquela maneira e acaba insultando, acaba indo falar coisas, a pessoa com pavio curto às vezes não, né, não tem esse suficiente cabeça para poder aguentar isso e acaba tendo
né, um resultado que eles vêm tendo, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Uma outra coisa importante, nossa live hoje vai ser bem rapidinho, vai ser uma live de 40 minutos, a gente tem muito assunto. Que eu queria tocar também é na questão do autoconhecimento, tá? Isso é muito importante para os atletas de hoje, para os atletas desde sempre. É muito importante você ter autoconhecimento, porque se você não tem autoconhecimento, você vai se colocar à mercê do que as pessoas entregam para você, né? Você vai ser uma pessoa reativa, a gente vai estar reagindo. Imagina que a nossa mente é um carro. Agora você tem duas opções. Ou você se coloca no controle do carro, no volante, no acelerador, no freio, na embreagem, ou você se coloca somente como passageiro e deixa que outras pessoas conduzam o seu próprio veículo, a sua própria mente, né? Então, quando a gente adquire um autoconhecimento, né? Não só sobre a gente, mas sobre o outro, quando a gente empatiza com o outro, quando a gente conhece o nosso adversário, a gente jamais vai deixar que essa pessoa entre em nossa cabeça. E esse é um assunto muito importante, né, Antônio, que a gente vinha conversando e que eu acho importante a gente abordar aqui. Exato, exato. É interessante isso, nessa questão de ser reativo. E você até me lembrou uma coisa bem interessante, que eu acabei escrevendo sobre isso, e aí você até me ajudou, foi aquele conto que eu escrevi sobre o George Foreman, que eu ainda não lancei, né? Não publiquei, vou publicar no que vem. Eu me baseei no livro que ele escreveu e que ele fala muito sobre isso. Eu acho que cabe a gente citar aqui, que ele fala quando ele retorna, no final dos anos 80, e aí ele muda, é uma mudança, né, de personagem incrível, né? É até um Outra estudo de caso pessoa, bem né? interessante. Porque o Georgeman dos anos 70 é o homem mau, né? Ele faz esse personagem, é o cara carrancudo, é o cara que não fala com a imprensa, é o cara que destrói os seus adversários no ringue. E nos anos 80 ele se torna o velho bonachão, o tiozão, querido e tal. E Clemente ele a cita que Deus. pastor, e ele fala que nas três lutas que ele disputou o título no retorno dele, que foi contra Evander Holyfield, Tommy Morrison e depois contra o Michael Moore, ele fala que nessas três lutas, na primeira luta, ele sonhou, né, contra Evander, ele sonhou dias antes que ele matava o Holyfield no ringue, né? Porque ele tinha uma mão muito pesada, e ele fala que isso atormentou ele durante a luta, né? Ele ficou com muito medo que aquele sonho se tornasse realidade, e aí ele fala que ele O que não maneirou nos seria o golpes, primeiro caso do boxe, não seria. não seria, infelizmente, né? Não, não E seria o você primeiro vê que. caso de um atleta sonhar que ia matar Ah, e sim. matar. O Sugar Ray Robson Diga, aconteceu Ray isso, né? Robson, aconteceu Infelizmente. isso. E você vê no último round de Holyfield versus Foreman que o Holyfield já está entregue fisicamente, né? Tá muito cansado, E tanto que ele ele não vai fica para cima, agarrando. né? E o Foreman fica muito passivo, É. né? E na segunda luta com o Tommy Morrison, ele fala algo muito interessante. Ele fala que aí foi um erro dele, que ele achou que ele estava ganhando a luta por pontos e ele não estava, porque o Morrison muito inteligentemente entrava no raio de ação, batia e saía, então ele estava perdendo todos os rounds. Mas ele fala que, em especial, acho que no penúltimo ou no último round, ele acerta um upper no Tommy, que o Tommy balança. E aí o Tommy Morrison agarra ele, clincha, e aí ele fala assim, eu já tava ganhando por pontos, e aí eu poderia ter nocauteado esse menino. Aí fala assim, mas o menino me tratou tão bem, aí a gente vê o inverso do Trost Tex, é muito interessante. Fala assim, durante todas as coletivas de imprensa, o Tommy tinha sido tão respeitoso comigo, me chamando de Sr. Morrison, que era uma honra lutar comigo, né, que eu era o ídolo dele, que aí quando ele me agarra e ele meio que tava já semi-nocauteado, eu preferi não finalizar o serviço. E aí ele perde a luta por pontos. E aí ele fala que na terceira luta pelo título contra o Michael Moore, ele fala assim, eu aprendi com as outras duas lutas. Ele fala que a esposa dele tinha sonhado dizendo que ele seria campeão. Então ele tinha essa questão da fé dele em Deus, ele acreditava, né, que ele fosse ser campeão. E aí ele fala que na luta contra o Moore, ele falou, eu tive que achar o ponto exato entre bater nele e nocautear, mas sem machucar muito. Né? E aí ele fala que ele teve um sonho em que ele nocauteava o Moorer com um direto de direita.
E aí na luta ele fica encontrando, esperando a brecha, até que lá no 10º round, ele estava perdendo também por pontos, ele consegue encaixar o direto de direita, que é na medida certa, né? Não machuca o Moorer a ponto de feri-lo gravemente, mas também faz com que ele não consiga se levantar na contagem, né, de 10. Então acho muito interessante porque o Foreman ele se redefiniu, ele mudou totalmente a sua persona, né, a sua característica, e ele foi fiel aos seus valores, ou seja, ele sabia exatamente quem ele era. Ele queria ser campeão sem machucar ninguém, e ele foi muito fiel aos princípios que ele tinha. Então acho que é um exemplo muito legal de você estar no ringue e você saber exatamente quem você é. Muito legal. E isso gerou lá no grupo do WhatsApp da gente uma discussão legal, que muitas pessoas estavam dizendo assim, mas se o cara xinga minha mãe, não tem esse que tem pavio, meu pavio é curto, eu ia agora Uhum. mesmo nele, se o cara faz isso e aquilo. Então, assim, só para terminar esse papo, né, é muito importante, claro que em 5 minutos aqui que eu vou tentar explicar, talvez não seja suficiente para a pessoa entender, né, e talvez outros entendam o que eu quero Uhum. dizer. Mas quando a gente cria uma empatia com a pessoa, o que é criar uma empatia? É você tentar se colocar no lugar daquela pessoa, de alguma maneira, né? Conhecer o máximo aquela Uhum. pessoa para tentar se colocar no lugar dela. Então, a maioria das pessoas, quando vão para uma luta, elas vão com medo, tá? Elas vão com medo. É normal, qualquer ser humano. Uns com mais, outros com menos. Você sabe por que os cachorros correm atrás de moto, correm atrás de bicicleta? Não é porque são agressivos, é porque tem medo. Se você parar a moto ou parar a bicicleta, eles saem correndo. Então, isso É. acontece no mundo da luta. Esses atletas que botam assim, cara, que fica encarando, isso é medo, tá? Isso é nada mais do que medo. Então, você tendo noção disso, dá até vontade de rir realmente. Se um atleta vir pra cima de mim, me xingando, xingando a minha mãe, querendo me desmerecer, dizendo que vai fazer isso com minha família, com outro, isso não é nada mais do que medo. Ou é medo, ou ele está realmente fazendo isso de propósito para querer entrar em minha mente. Olha aí o caso do Muhammad Ali. Ele tinha tanto medo de Joe Frazier que ele buscou de todas as maneiras tentar entrar na mente de Joe Frazier, né? E ele conseguiu entrar na mente de Joe Frazier. Então, é o que eu falei de você estar na condução do seu carro ou você estar sentado no banco do carona. Ou você tem consciência sobre suas próprias ações, né? Ou você vai ser uma pessoa reativa e você vai deixar qualquer pessoa comandar o seu carro, comandar a sua vida. Então, a gente tem que ter consciência que quando a gente sobe no ringue para lutar com alguém, os dois estão com medo. Os dois estão querendo ganhar o outro em busca de uma melhor vida, em busca de trazer dinheiro para casa, em busca de um sonho e do que seja. Essa pessoa acaba sendo uma pessoa igual a você. Por pior que seja, por melhor que seja. Mas essas duas pessoas elas têm um objetivo em comum, que é vencer na vida através do esporte. Utilizando ferramentas boas ou ferramentas ruins, mas o objetivo é esse. O que essa pessoa aqui vai fazer em relação a você não tem que te influenciar, né? Você tem que deixar a pessoa falar. Exemplo, a sua mãe é uma motherfucker, né? Como falaram. Ela é. Uhum. Se ela é, então é. E aí? E se ela não é, ela não é. Você não é o que as pessoas falam de você, nem de sua família, nem de nada. Entendeu? São só palavras da boca para fora. Agora, se você se insulta com palavras, imagine durante uma luta, né? Que eu vou fazer aquela distância falsa de botar o queixinho aqui, ó, para você pegar meu queixinho, para eu sair e te pegar. Então isso se reflete na luta igual, porque você é uma pessoa reativa. Então eu vou baixar minha mão esquerda já sabendo que você vai me dar um soco aqui, porque eu sei que você é uma pessoa reativa, entendeu? Então isso durante uma luta assim, é um reflexo da sua atitude mental. Então você tem que ser mais do que isso. Você tem que saber estudar seu adversário a ponto de saber se ele está fazendo aquilo ali para te provocar para entrar em sua mente ou se ele simplesmente está falando aquilo ali porque ele está com medo. Então você não pode deixar se abalar por esse tipo de coisa, entendeu? Então, Muito legal, muito interessante. dando uma resumida aí. A gente tem aí, Antônio, mais 8 minutinhos. Vamos falar aí rápido aí sobre YouTubers, vamos falar aí sobre esse retorno de lendas. Né? O que é que você Uhum. acha dessa questão dos YouTubers e de retorno de lendas aí? Rapidinho para a gente bater esse papinho aqui que nosso tempo está acabando. Bom, eu acho que tem dois viés também, exatamente como a questão aí do Trash Talk, né? Você encara como um negócio e você encara como o crescimento do esporte, né? Então, para o negócio em si, para os eventos,
você colocar YouTubers que têm milhares de seguidores para enfrentar alguma personalidade do boxe, aposentada ou semi-aposentada, ou até estrela de MMA, sob as regras do boxe, eu acho que pelo evento, pelo viés do negócio, né, de entrar dinheiro no bolso de todo mundo que está participando, eu acho que é um tremendo de um sucesso. Né? É inegável que esses eventos eles têm rendido muito dinheiro, né? Tem sido um sucesso aí de público. Só não tem sido um sucesso de crítica. E aí é o outro viés, na questão da crítica, né? Da parte técnica. Então eu tenho o seguinte pensamento: se é aquilo, eu acho que isso não deixa um legado para o esporte, exatamente a questão do trash talk, né? Eu acho que isso não contribui a longo prazo para o crescimento do esporte, porque se a pessoa, a gente teve lá a luta do Mayweather contra o, eu sempre me enrolo lá qual dos irmãos foi, né? Mas a pessoa que comprou o pay-per-view Outro Paul. para o Paul, né? Paul. Logan Paul, né? É tudo O Paul, Paul, Jake Paul, Logan Paul, é tudo. é pessoa que o primeiro contato dela com o boxe foi a luta de Mayweather contra esse Paul, eu fico me perguntando se essa pessoa ela vai virar um fã do boxe, porque a luta tecnicamente ela foi horrível. Né? Então eu acho que é aquilo, economicamente ele é muito bem sucedido, mas tecnicamente eles são sofríveis. Né? Essa luta foi terrível. Teve uma luta também, até a questão de atleta de MMA aposentado. Né? Eu acho que foi até nesse evento. Eu assisti para ver a luta do Frank Mir, que eu acho que foi a penúltima luta, né? Que foi ex-campeão do UFC. E aí também foi tecnicamente sofrível. Né? Então. Eu acho que para fazer dinheiro é ótimo, mas eu acho que tecnicamente é sofrível. Eu acho que quem entra a primeira vez para ver, eu tenho minhas dúvidas se essa pessoa ela vai querer virar um fã do boxe, porque o evento é feio de ver, né? Tem um show e tal. Na minha opinião, a gente tem 5 minutinhos. Na minha opinião, assim, é legal a gente ouvir a opinião de todo mundo pelos diversos pontos de vista, né? Na minha opinião, assim, um youtuber que sabe ao menos algo de boxe, tá? Desafiar outra pessoa que tenha mais ou menos a mesma idade, ou que a diferença de idade ele contrabalanceie com a diferença técnica, né, entre um e outro, eu acho que acaba valendo a pena, porque muitas pessoas que seguem esses youtubers que não gostavam de boxe acabam pelo menos tendo, né, um primeiro contato. E eu acho que sempre vai existir assim a liga de bairro, a liga estadual, a liga nacional, a liga mundial. Então essas pessoas sabem que aquelas pessoas que estão lutando ali não são profissionais de boxe, né? Ou já estão aposentadas. E se ela cria um interesse pelo boxe, ela vai buscar onde é que estão realmente o boxe profissional, como é que é o boxe de verdade. Então eu acho que acaba enchendo essa base da pirâmide e o pico da pirâmide, né? O funil da pirâmide, ele acaba aumentando de pessoas praticando boxe, falando sobre boxe, comentando sobre boxe. Agora, desde que sejam coisas que eu falo que tem algum tipo de equilíbrio, né? Entre técnica, idade e tal. Agora o Whindersson Nunes vai lutar com o Popó. De repente, se for por uma causa benéfica, vale a pena. Uma luta exibição também vale a pena, né? Então, mais ou menos isso. E, para finalizar, minha opinião em relação à Liga das Lendas, essas coisas, a luta de Belfort contra Holyfield mesmo, para mim, foi uma aberração que não deveria ter acontecido, mas não se pode colocar a culpa no Belfort, porque o Belfort ia lutar com Oscar de la Hoya, aí sim eram compatíveis. Oscar de la Hoya teve Covid, foi convidado o Holyfield, porque o Holyfield estava treinando já há 2 anos para lutar com o Tyson. Então ele estava treinando. A questão, a aberração, veio do convite, que nunca deveria ter sido feito. Né? De um atleta, mesmo que seja de MMA, recém-aposentado, ainda em atividade, 44 anos, contra um senhor de 60 anos. Né? Então eu acho que isso aí é uma aberração. Mas se os dois tivessem idade compatíveis e tudo, e quisessem fazer uma exibição, eu acho, a partir dos 45 anos, exibição. Já não deveria ser luta valendo nada, teria que ser exibição. E aí sim eu acho que poderiam ser feitos. Temos 3 minutinhos aí, Antônio. Dê aí sua opinião e vamos fazer a conclusão da nossa live de hoje.
É muito à frente. Sobre a Liga das Lendas, minha opinião, eu vejo com muito bons olhos também. E concordo com você que tem que ser exibição, porque de todas essas lutas aí, e eu assisti todas, né, de YouTubers contra aposentados ou MMA, de todas essas, a que eu mais curti, e eu acho que tecnicamente foi a melhor, foi a luta de Tyson contra Roy Jones Jr. Eu acho que foi a mais legal, né? Foi uma exibição lá com as regras, sem valer golpes fortes na cabeça, se tivesse sangramento parava. E para mim foi a que eu mais curti. Né? Então eu vejo com muito bons olhos sim essa Liga das Lendas. Eu acho que é uma ideia que poderia vingar. Eu acho que esses caras do passado, esses sim trazem muito apelo ao boxe, né? Pelo que eles fizeram no passado. É o tipo de pessoa que só o nome já traz o público, e eu acho que eles dão um exemplo legal para as pessoas, né? O Foreman falava algo muito interessante no retorno dele, né? 40 anos não é uma sentença de morte. É claro que a gente vai evoluindo, a ciência, a tecnologia vão nos dando maior expectativa de vida, então acho que hoje o lema é esse: 50 anos não é uma sentença de morte. Então acho que seria legal essa ideia das ligas, no formato de exibição, com essa galera aí dando um exemplo para as pessoas, né, que dá para continuar fazendo esporte, independente da idade, desde que seja em condições seguras. Então eu acho muito legal, sim. Muito legal, eu comparto da mesma opinião. Antônio, estamos chegando ao final. Convida aí o pessoal para fazer parte do seu trabalho. Fala aí rapidamente sobre o seu trabalho e aonde as pessoas podem encontrar vocês, do Boxeando com a História. Tá, o meu perfil no Instagram é o @boxeando com a história, né? Lá eu posto diariamente coisas sobre o passado do boxe, né? E normalmente o que eu faço é, cada mês eu falo sobre um período específico do boxe ou sobre algum atleta específico. Então agora em outubro a gente está falando sobre Evander Holyfield, é o mês dedicado a ele. Então vai ter matérias, novidades, curiosidades. E no Facebook também é minha página, né? Boxeando com a História. E então podem me seguir porque diariamente eu coloco conteúdo lá sobre as grandes estrelas do boxe. E vale muito a pena, galera. Vale a pena. Antônio aí é um craque aí da história do boxe. Está sempre lançando aí material novo pra gente, compartilhando. E tem material dele à venda também na Amazon, né? São e-books, assim, excelentes, por menos de R$ 2, né? Aí à venda, alguns um pouquinho mais caros, mas há muitos por €2, né? R$ 2, não é isso, Antônio? Isso. Eu tenho lá cerca de 25 e-books, né? A pessoa ou Muito ela bem pode comprar qualificados, na por Amazon. sinal. Isso, então lá tem livros por período ou livros sobre as estrelas, tem do Tyson, tem do Holyfield, tem do Lennox Lewis, tem do Ali, tem do Joey Fraser. A pessoa pode comprar na Amazon por R$ 1,99 ou ela pode comprar diretamente comigo também. Eu mando o arquivo em PDF. Só mandar uma mensagem para mim no privado que a gente acerta isso daí. Beleza. Então, galera, é isso aí. Você que não segue a gente já sabe, @Universidade do Box ou universidadedobox.com. Se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tem aí mais de 200 treinadores do Brasil e de algumas partes do mundo também, é só entrar no nosso site, clicar lá em cima no ícone do WhatsApp que você já entra direto lá no nosso grupo. Antônio, um abraço para você, como sempre, um grande prazer. Vamos marcar outras, porque o assunto Com ficou certeza. curto, né, para tanto conhecimento que você tem para compartilhar aí com a gente. Nada, eu que agradeço, Também aprendi bastante aí contigo. E até a Valeu, próxima aí. querido. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.